Olá! No episódio de hoje iremos falar sobre o planejamento de compras. Para o planejamento de compras, é muito importante a gente saber o que a gente vai preparar nas nossas refeições, seja as refeições do dia ou até mesmo as refeições de toda a semana. Então a gente precisa de um planejamento de refeições ou planejamento do cardápio. Mas vocês devem estar se perguntando, então por que a gente não vai falar antes do planejamento de cardápio e depois desse planejamento de compra? O planejamento de cardápio a gente deixou para falar em outro episódio dessa temporada. E a gente deu prioridade para falar do planejamento de compras porque a gente vai priorizar determinados grupos de alimentos em que a gente consegue adquirir alimentos mais frescos e da estação. Por isso que é importante a gente falar desse tema antes de falar do planejamento de refeições. Então a gente vai tratar sobre o que comprar, onde comprar e como comprar. Os alimentos são do grupo in natura ou minimamente processado, conforme recomenda o Guia Alimentar para a População Brasileira. Que nome estranho é esse? Talvez você nunca tenha ouvido. A gente já publicou uma matéria sobre esse grupo de alimentos, mas só para relembrá-los, os alimentos in natura são aqueles que a gente obtém direto da natureza, na forma como eles estão na natureza. Então eles são alimentos bastante frescos. Os alimentos minimamente processados, como o próprio nome diz, eles passaram por um processo mínimo de industrialização ou agroindustrialização. Por exemplo, se no caso das frutas, legumes e verduras, eles podem ter sido descascados, higienizados, porcionados e vendidos embalados. Os grãos, por exemplo, arroz e feijão, eles passaram por um descascamento, um beneficiamento e depois embalados para serem comercializados para o consumidor. Frutas, legumes e verduras da estação é o que devem ser priorizados. Mas para adquiri-los, você não pode comprar de qualquer estabelecimento ou de qualquer pessoa. Você deve priorizar aquele pequeno produtor ou o agricultor familiar. Eles produzem em menor escala e assim eles usam menor quantidade de aditivos químicos ou agrotóxicos, como a gente conhece, ou mesmo eles produzem na forma orgânica ou agroecológica, o que não contém nenhum agrotóxico, sendo mais saudável e benéfico à nossa alimentação. Além disso, pelo fato deles produzirem em pequena escala, eles não conseguem uma produção do mesmo alimento o ano todo, então eles só vão produzir aqueles alimentos da estação. Então esses alimentos acabam adquirindo um valor muito melhor em termos nutricionais e também o aspecto sensorial, em termos de sabor, em termos de aparência também. Muitos desses produtores, eles já entregam em suas casas os produtos, principalmente nesse período de pandemia que eles tiveram que se adaptar, já que em muitos locais não está sendo permitido as feiras livres. Mas se na sua região isso é permitido, dê prioridade para ir a esses estabelecimentos que você vai encontrar produtos direto do produtor ou da agricultura familiar. Além disso, os alimentos que não sejam do grupo das frutas, legumes e verduras, você pode comprar, por exemplo, em açougues, né, como as carnes, em peixarias, ou até mesmo da pesca artesanal. No caso aqui de Florianópolis, né, onde eu estou falando, a gente tem pescadores, né, que você pode adquirir direto desses pescadores. E daí você tem um produto mais fresco e com maior qualidade, tanto sensorial quanto nutricional. A ideia então é que a gente valorize essa compra desses sistemas. Esses pequenos produtores, em determinadas regiões, eles já estão fazendo cestas prontas dos alimentos e entrega na tua casa, ou então estabelece algum ponto próximo, né, um ponto fixo em que vocês podem pegar essas cestas prontas. Aí você não precisa fazer uma lista de compras, eles já vão colocar nessa cesta aqueles alimentos mais fresquinhos que eles têm na colheita deles. Então assim, você, a partir dessa cesta, você vai elaborar o teu cardápio e as preparações que você vai escolher para fazer. Você vai poder apenas adicionar esses outros produtos minimamente processados, como eu falei, né, como as farinhas, os grãos, um leite, um queijo e ovos, né, no caso, se tiver necessidade. Lembrando que alguns alimentos você não precisa estar fazendo uma compra com grande frequência. Por exemplo, os grãos, né, arroz e feijão, as farinhas, outros ingredientes como os ingredientes culinários que o Guia Alimentar
fala bastante, né, que são óleos, açúcar e sal. Você pode comprar uma vez por mês ou até com uma frequência bem menor, uma vez a cada 3 meses ou até uma vez a cada 6 meses, porque são alimentos que duram muito tempo. Então você não precisa estar fazendo uma lista com frequência. E evitar os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que também a gente deixou uma matéria falando sobre os alimentos. Os processados são aqueles alimentos que foram adicionados uma grande quantidade de sal, ou de gordura, ou de açúcar, para que eles durem por mais tempo, né? Então a gente tem o caso de conservas, né, de alimentos, como por exemplo até frutas, legumes, verduras em conservas, geleias, né? Às vezes esses alimentos, se você não tiver outra opção e quiser adquiri-los, alguns deles são comercializados pelos próprios pequenos produtores ou agricultores familiares, né? Sendo produzido por eles, eles também têm uma menor quantidade de aditivos químicos, então talvez sejam um pouco melhor do que aqueles feitos pela indústria, né? Então o feito pela agroindústria ou pequeno produtor seria um pouco melhor. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos já prontos para o consumo, né, que a gente nem reconhece como alimentos, eles são considerados fórmulas industriais, né, totalmente processados, né, com ingredientes totalmente processados que a gente não reconhece mais qual é a origem daquele ingrediente que foi utilizado naquele alimento. Então a gente vê uma série de nomenclaturas estranhas no rótulo, né, desses alimentos industrializados, né, estabilizantes, aditivos, coisas que a gente nem reconhece como alimento, proteínas texturizadas, né? Então a gente tem que dar prioridade mesmo àqueles alimentos in natura ou minimamente processados. E no caso dos processados, evitar ao máximo, mas se não tiver como, né, escolher aqueles melhores. Muita gente acaba comprando dentro do grupo de alimentos processados os pães, né, mas você pode tentar buscar alimentos processados em que na lista de ingredientes tenha a menor quantidade de ingredientes, né, ou que tenha ingredientes que você reconheça, né, porque se você não reconhecer ele já é considerado ultraprocessado. Os pães, né, que eles já são do grupo de alimentos processados, se você não for fazer o seu próprio pão, né, você pode estar adquirindo, e também muitos produtores eles já fazem pães que são mais caseiros, com menor quantidade de ingredientes do que aqueles vendidos no supermercado, né, do que aqueles que a gente já chama de ultraprocessados, porque ele vem uma lista imensa de ingredientes daqueles que a gente nem reconhece como alimento. Então, se você não optar por essas cestas prontas dos pequenos produtores ou dos produtores de orgânicos, se você quer fazer a tua própria lista, né, você vai começar com os alimentos in natura ou minimamente processados, como a gente falou. Então a gente vai deixar um modelinho dessa lista, né? E essa lista deve ser pelo menos semanal, né? Já que você vai estar obtendo alimentos desse grupo que são mais frescos, alimentos mais frescos. Então você deve começar com legumes e verduras, listando primeiro os folhosos, né? 2 opções de folhosos para a semana é o suficiente, dependendo da quantidade de pessoas que moram com você, mas 2 opções, né? Depois você só aumenta a quantidade de uma delas conforme a quantidade de refeições ou de pessoas que você quer alimentar. Dentre os outros legumes e verduras, né, você tem uma série de opções, né? Você tem raízes como beterraba, cenoura, você tem os frutos, botanicamente falando, que são o tomate, a berinjela, pepino, pimentões. Você tem as flores, como brócolis ou couve-flor. Você tem abóboras, abobrinha, né? Então você tem uma série de opções e dê prioridade para escolher pelo menos 2 opções dessas, né? Ou até 3, né? Só para iniciar essa lista. E além desses alimentos, você pode também escolher as raízes ou tubérculos, né? Eles não são frutas, legumes nem verduras, mas eles são alimentos que provêm uma quantidade boa de amido, como as batatas, né? Batata doce, batata inglesa, o aipim ou macaxeira, né? No caso se for no Nordeste, ou mandioca na região mais central do país. Então você tem essa opção, né, podendo substituir outra fonte de amido, né, e sendo assim um alimento in natura. E dentre as frutas, né, você pode escolher 3 a 4 opções, né, aí vai depender do que tem na estação, né, dando prioridade às frutas da estação, né, se também não for da cesta de orgânicos, você pode listar 3 a 4 opções de frutas, né.
No inverno, por exemplo, a gente tem os cítricos, né? Como as diversas opções de laranjas, tangerinas, limão. Então a gente tem uma série de frutas desse grupo, né? Que é importante também para a imunidade. Dos minimamente processados, né? Vem depois. Você vai listar os grãos, né, arroz, feijão e farinhas, somente se você não tiver naquela semana. Mas você pode incluir dentro desse grupo o leite, né? O leite, tem muitos pequenos produtores que comercializam, e se eles não comercializam, às vezes eles ajudam, né? Eles têm cooperativas que produzem esse tipo de alimentos, então você pode estar adquirindo também. Você vai listar também, assim como os grãos, né, que eu mencionei, os ingredientes culinários, como óleos, né, dando prioridade aos óleos e não tanto às gorduras, né, os óleos vegetais, o sal e o açúcar, né, também muitos pequenos produtores têm comercializado esse tipo de alimento na forma orgânica, que é bem importante, e isso você também vai comprar uma vez a cada 6 meses ou até uma vez a cada 1 ano, dependendo da quantidade que você utiliza, né? Lembrando que é sempre importante a gente usar uma pequena quantidade desses ingredientes, né, apenas para fazer um tempero da comida, né, ou se a gente vai fazer um bolo, uma torta, usar um pouquinho mais de açúcar, mas não com grande frequência. Além disso, né, a gente também tem as carnes, dentre as carnes, né, suínos, bovinos, as aves, né, que você pode adquirir nos pequenos comércios, né, açougues, devidamente fiscalizados, obviamente. Mas também a gente tem pequenos produtores, né, principalmente de aves, você pode conseguir esses alimentos. E ovos, né, os ovos também desses mesmos pequenos produtores, de preferência, né, e a gente tem uma melhor qualidade desses ovos, sendo deles. Os pescados, você pode buscar do pescador da pesca artesanal, ou então as pequenas peixarias, né? Não precisa a gente fazer compras apenas nas grandes redes de supermercado. Então tem que ver se você tem esses estabelecimentos próximos da sua casa para uma maior comodidade. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas sobre o planejamento de compras. E se sim, curtam, comentem, compartilhem, deixem a sua sugestão. E vamos às compras. Muito obrigada!